Deixa eu ir. Agora a gente vai trabalhar no quadro. Tá. Então, quero ver de vocês agora. Vocês vão trabalhar. A gente vai ver vírus em si, as características. Tá? O que tem em vírus? Tá? Como os vírus são compostos? Professor, você quer falar a constituição deles? Isso. Tem vírus de RNA ou de DNA, tem vírus também que tem os dois. Eles têm capsídeo proteico. Estou tentando lembrar o resto. Então vamos lá por partes. Então tem material genético. Então aqui. DNA ou RNA. Tá? Eu vi, alguns estudantes já falaram isso, tem alguns vírus que têm DNA e RNA. Tá? Na verdade, não. É DNA ou RNA. Toda regra tem exceção. Tem uma exceção, parece que tem um vírus, se eu não me engano, o vírus da herpes, ele é um vírus de DNA. Tá? Mas acho que tem um outro vírus da herpes, tipos de vírus da herpes, que pode ter RNA. Tá? Mas esse RNA pode ter entrado no vírus quando o vírus foi montado na célula por acidente. Tá? Acho que tem só um vírus, mas aí precisa ainda comprovação que é um vírus de DNA e parece que tem uma ou outra molécula de RNA que faz parte do material genético. Como que a gente sabe se esse RNA faz parte do material genético ou não, nesse caso do vírus de DNA? É o mesmo RNA tem que estar sempre presente no vírus, tá? E se a gente, de alguma forma, conseguir remover esse RNA desse vírus, o vírus perde atividade, ele deixa de ser viável, ou seja, ele não consegue se multiplicar mais em uma nova célula. Tá? Daí sim, o RNA, a gente falaria que esse RNA faz parte do material genético, que é um vírus que precisa dos dois, precisa do DNA e precisa do RNA. Tá? Esse que eu falei que entra de maneira acidental, o que eles viram é que esse RNA, de vez em quando é um, de vez em quando é outro, tá? Então, por isso, eles falaram que esse RNA entra ali por acidente, porque é um vírus grande, quando ele é montado, o RNA tá para dentro do vírus, tá? Então, de forma acidental. Tá, então, de maneira geral, DNA ou RNA. Tá? Pode ter uma exceção ou outra, mas ainda precisa de comprovação. Deixa eu ver. E aí, capsídeo, né?
Então, o capsídeo, ele é formado por proteínas. Então, cada bolinha dessa é uma molécula de proteína. Pode ser uma única proteína, várias moléculas da mesma proteína, ou pode ser de proteínas diferentes, tá? Mas aí, de qualquer forma, é um número limitado de proteínas. 3, 4 proteínas diferentes, e são moléculas, cópias dessas moléculas, dessas proteínas. Tá? Que mais? Professor, eu tenho uma dúvida. Sim. Existem alguns vírus que não têm o capsídeo, né? É o bacteriófago que desenvolve o capsídeo a partir da membrana? Ou não? O bacteriófago tem capsídeo. Tá? Ah, tá. Então, o que alguns vírus não têm, ou muitos vírus não têm, é um outro envoltório. Tá? Muitos dos vírus só têm isso: material genético e capsídeo. Outros vírus, tá, têm mais uma estrutura envolvendo isso tudo, que a gente chama de envelope. Eu vou desenhar aqui do lado. Tá? Vou aproveitar isso aqui. Eu desenhei dessa forma de hexágono e tem um motivo isso, tá? Na microscopia eletrônica, vírus que tem esse capsídeo, depois a gente vai ver morfologias de capsídeo, tá? Na microscopia eletrônica aparece nessa forma de hexágono. Tá? Então, por isso, muitas vezes, a gente desenha no esquema de vírus um hexágono. Até em livros didáticos a gente vê isso. Então, tem o material genético, o capsídeo, que é igual a este, e tem mais uma estrutura aqui. Professor, no caso, esse... Professor, no caso, esse é o vírus envelopado. Isso. E aqui, o envelope é formado por dois componentes. Isso aqui que eu desenhei é proteína. Deixa eu ver. Então, são moléculas de proteínas. Tá? E esse em verdinho é bicamada fosfolipídica. Então, isso aqui é que forma o envelope. Ok? Então, deixa eu colocar aqui. Material genético, capsídeo, que é azul, e um envelope. Tá. Então, em alguns livros a gente vê o nome de nucleocapsídeo, que é o material genético, ácido nucleico, mais o capsídeo. Tá? Não quer dizer que vírus tenha núcleo, tá? Vírus não tem núcleo. O nome da estrutura, que é chamada de nucleocapsídeo, é o material genético mais o capsídeo. Tá? Então, essa combinação. Então, vírus que tem envelope é chamado de vírus envelopado. Tá? Vírus da gripe, coronavírus, vírus da dengue, zika. Tá? E vírus que não tem envelope é chamado de vírus não envelopado. Então, vírus da poliomielite, adenovírus. Rinovírus é um vírus que causa doença respiratória também. Tá. Então, vírus são organismos simples. Tá? Só tem material genético, proteínas. Esse do vírus envelopado e do vírus não envelopado. No envelope também tem proteínas.
e vírus envelopado tem ainda bicamada fosfolipídica. Tá? Então, são organismos simples. E aí, uma pergunta para vocês. Aqui tem proteínas no capsídeo e tem proteínas aqui no envelope. Como que essas proteínas são sintetizadas, são produzidas? Quem que produz proteínas? Ribossomo. Mas o vírus Ribossomo. não tem. Aí ele usa da célula? Isso, justamente. Então, vírus não tem ribossomo. Tá? Para essas proteínas serem produzidas, tá? O vírus tem que entrar numa célula e é o ribossomo da célula que produz essas proteínas. Ok? Por isso, o vírus é um parasita intracelular obrigatório. Ele não tem como produzir suas próprias proteínas. Ele tem que usar o ribossomo da célula. Ok? E a bicamada fosfolipídica, lembra o quê? Lembra a membrana membrana da plasmática? célula hospedeira. Isso, lembra a membrana da célula, tá? Alguns vírus, vírus da gripe, vírus, o HIV, essa bicamada fosfolipídica vem da membrana plasmática. Outros vírus, como o vírus da dengue, essa bicamada fosfolipídica vem de alguma organela interna, tá? Vem do complexo de Golgi. Então, essa bicamada do vírus da gripe, vírus da dengue, vírus Zika, vem do complexo de Golgi, da membrana do complexo de Golgi. Tá? Então, vírus também não consegue sintetizar sua própria bicamada fosfolipídica, os vírus envelopados. Tá? Então, tem que vir da célula. Ok? Então, o vírus sozinho, ele não faz nada. Tem até um pesquisador que esteve aqui em Uberlândia, na UFO, dando uma palestra, e ele, inclusive, foi convidado para dar uma aula para graduação. Tá? E ele falou isso, o vírus nada mais é que um agregado de moléculas. Tá? Então, tem as moléculas do material genético e as moléculas das proteínas. Que as moléculas que fazem parte da bicamada fosfolipídica e proteínas também. Então, nada mais é que um agregado de moléculas. Sozinho, os vírus não fazem nada. Tá? Então, ele tem que entrar em algum organismo para provocar alguma coisa. Ok? Perguntas? Deixa eu falar um pouquinho mais sobre esse material genético. Então, eu desenhei aqui a dupla fita, pode ser de DNA ou dupla fita de RNA. O adenovírus tem dupla fita de DNA. Rotavírus, que é um vírus que causa diarreia em crianças pequenas, tá? Então, principalmente nos primeiros anos de vida. Se a criança está com uma diarreia, e de vez em quando diarreia até grave, tem uma grande chance de ser o rotavírus. Tá? Então, é um vírus de RNA de fita dupla. E tem vírus que tem a fita única, uma só das fitas aqui, desses dois, está no vírus. Tá? Então, deixa eu colocar aqui, DNA ou RNA, pode ser fita dupla, ou fita simples. Dessa forma que eu desenhei, são formas lineares. Então, o material genético pode ser linear. E tem vírus com material genético circular.
Então, papilomavírus, HPV, é um vírus que tem DNA... Ah, deixa eu desenhar. HPV não tem envelope. Deixa eu desenhar aqui, então. Dupla fita de DNA. E tem uma outra característica, o material genético pode estar em um segmento único, acho que falar de... Tá bom, vamos deixar assim. Vou mudar. Pode ser único. Então, dessa forma que eu desenhei aqui, é único. Ou, no caso do vírus da dengue, é uma única molécula, um segmento único, ou uma molécula única. Ou pode ser um material genético segmentado. Isso quer dizer que aqui, no vírus, tem diferentes moléculas do material genético. Vírus da gripe, vírus envelopado, e tem várias moléculas de RNA aqui. Tá? Então, para o vírus ser infeccioso, ser viável, todos os segmentos têm que estar presentes. Tá? Então, são 8 segmentos do vírus da gripe e eles têm que estar presentes aqui. Isso porque cada segmento, tá, ele é responsável pela produção de uma proteína. Tem um segmento que pode produzir 2 proteínas. Tá? Se faltar um segmento, isso significa que falta aquela proteína que ele produz, que ele é responsável pela produção. Se uma proteína está faltando, o vírus fica inviável. Tá? Então, todos os segmentos têm que estar presentes ali. E tem mais uma coisa que eu esqueci, que está sem espaço aqui. Deixa eu colocar aqui para baixo. No caso de fita simples, essa fita pode ser positiva ou negativa. Positiva quer dizer que se for um RNA, molécula de RNA, como o vírus da dengue, tá? Essa positiva já serve, a fita positiva já serve como RNA mensageiro. Tá? Então, vírus da dengue tem o RNA de fita positiva dentro do vírus. Assim que o vírus infecta a célula, o RNA já vai para o ribossomo e já acontece a produção de proteínas. A fita negativa, aí não. Ela não serve como RNA mensageiro. Tem que produzir a fita que a gente chama de complementar, a fita oposta e a fita positiva. É ela que vai para o RNA mensageiro, para o ribossomo, funciona como RNA mensageiro. Tá? Então, a fita positiva é a mesma fita do RNA mensageiro. Tá. Tá bom. Perguntas? Professor, Sim. esses tipos de estruturas diferentes de um vírus para o outro, confere a ele algum tipo de proteção ou periculosidade maior do que um e do que do outro? Por exemplo, bicamada é mais protegido do que o outro que não tem.
Ou ele é mais perigoso do que o outro, com fita dupla, fita simples, ou não tem isso? Não, não tem isso. Aí, É só vai, questão estrutural. nessa parte, sim, só questão estrutural. Entendi. Professor, tá me ouvindo? Sim, Eu posso dizer que a única coisa que o vírus tem, que é própria dele, é o material genético, já que todas as proteínas, todo o restante vem da célula que ele predou ali. sim. Agora, tem que lembrar, é isso mesmo. Só que tem que lembrar que essas proteínas aqui são do vírus também, tá? A célula, se ela não for infectada, ela não produz essas proteínas, tá? Por quê? O RNA mensageiro, tá, é do vírus e esse RNA mensageiro viral é que vai para a síntese de proteínas. Então, vai para o ribossomo para sintetizar essas proteínas. Se a célula não estiver infectada, ela não tem esse RNA mensageiro, então ela não vai produzir essas proteínas do vírus. Tá? Aí, no caso, vai ser um emaranhado de material genético só, não vai ter essas proteínas. E se tirar essas proteínas, No caso de não entrar na célula hospedeira, aí vai ser só o material genético em suspensão. Ou na natureza ele já é encontrado com essas proteínas. isso. O vírus sempre vai estar desta forma fora da célula, na natureza. Tá? Ou no meio ambiente, no ambiente que a gente vive. Tá? O vírus sempre vai estar desta forma, ou desta, ou desta. Tá? Se a gente remover, isso acontece, tá? Então, com o tempo, vírus perde a viabilidade, ou seja, isso é degradado, perde o capsídeo, perde o envelope, aí perde a viabilidade. Então, se tiver só o DNA do vírus solto, porque ele perdeu o capsídeo, tá? As proteínas foram degradadas e sobrou o DNA, esse DNA ele é rapidamente degradado também no ambiente. Tá? Da mesma forma aqui, com o tempo, essas proteínas vão degradando, a bicamada fosfolipídica ela é lisada, ela é fragmentada. O capsídeo aqui também com o tempo ele está degradado e aí material genético com o tempo é degradado. Então, isso é um ponto interessante. Tá? Se o capsídeo é degradado, mas tem o DNA ali, tá? Que fica viável, ele não fica degradado assim que perde o capsídeo, mas ele fica ali, íntegro por um tempinho. Tá? Esse DNA, ele entra em uma outra célula? Eu acredito que para ele poder entrar tinha que ter essas proteínas, né? Justamente. Por quê? Tem a ver com permeabilidade celular, né? Tem as proteínas de ligação, então sem elas não consegue entrar dentro da célula. Isso. É assunto da nossa próxima aula, tá? Mas a gente vai ver que essas proteínas que estão aqui na superfície é que auxiliam o vírus, é que vão fazer com que o vírus consiga infectar uma célula. Tá? Da mesma forma aqui. E aí outra pergunta. Qual vírus é mais resistente ao ambiente? Vírus não envelopado ou vírus envelopado? O envelopado? Todo mundo acha isso? O vírus envelopado é mais resistente ao ambiente? Dura mais? Eu acho que sim, professor. Eu acho que sim. É o contrário. Vírus não envelopado é mais resistente. Tá? Por quê? Tá. Vírus envelopado,
por causa dessa bicamada fosfolipídica, ele é bastante frágil. Tá? Se tiver... Esse vírus normalmente vai estar em algum fluido que nós liberamos. Tá? Então, secreção respiratória, fezes, sangue. Se esse vírus está no meio externo, tá? Qualquer ressecamento, essa bicamada fosfolipídica, ela é quebrada, ela é rompida. Tá? E aí vai ficar o vírus aqui com o material genético e o capsídeo. Só que daí esse vírus não consegue infectar uma nova célula. Tá? Porque esse capsídeo que está aqui dentro, ele não foi feito para isso, para se ligar a uma célula e infectar a nova célula. A proteína que está no envelope é que foi feita para isso. Se o vírus perde o envelope, ele não é mais infeccioso. Então, vírus envelopado, ele é bastante sensível, tá? Bastante frágil por causa do envelope, por causa da bicamada fosfolipídica. Então, o que a gente faz para fazer essa degradação mais rápida da bicamada fosfolipídica? Passar álcool. Então, quando a gente passa álcool, a gente rompe essa bicamada fosfolipídica. Ok? Professor, Sim. e por que tem que ser o álcool 70? O álcool 70, ele ajuda a fazer isso. Pode ser 70 para cima. A maioria dos vírus, tá, com álcool 70, ele é inativado dessa forma. Rompe aqui. Tem muitos vírus também que o capsídeo com álcool 70 já rompe. Tá? Agora, tem vírus que é resistente ao álcool também. Tá? Então, tem alguns vírus que você passa álcool, ele está ali bonitinho, porque ele é mais resistente. Então, o álcool 70 é isso aqui. Degrada principalmente bicamada fosfolipídica. Tá? E aqui, porque ele interfere nas moléculas e desestabiliza essas moléculas. Mas tem, então, vírus que o álcool 70 não faz nada. E aí tem o ideal é água sanitária. Água sanitária, aí não tem vírus que resista à água sanitária. E também tem uma outra coisa que eu vejo muita gente fazer, coloca uma gotinha mínima de álcool em gel, espalha rapidinho, tá? E acha que tá bom. Pode não tá bom. O ideal seria o que falam, né? É uma colher de sopa, tá? Então você coloca a quantidade que seria uma colher de sopa de álcool em gel na mão e espalha bem, tá? Então a mão tem que estar molhada. Se você espalhar e o álcool evapora rapidinho, aí não é legal, tá? Pode ser que tenha sobrado bastante vírus ali ainda. E o álcool 70 também inativa muitas bactérias, tá? Então, tem isso também. Então, não é só vírus, é bactérias também, tá? Que morrem com álcool 70. Ok? Sim. Tá. Então, vamos falar agora da morfologia do capsídeo. Deixa eu apagar aqui também. Tá. Então, são 3 formas. Essa aqui, ela é chamada de icosaédrica. Vocês lembram o que é icosaedro? Eu não. Uma forma geométrica. Tá. Então,
ICO vem de 20. Então, é uma forma geométrica que tem 20 lados. No caso aqui de vírus, são 20 triângulos. Então, se pegar 20 triângulos e grudar um do lado do outro, tá, a gente consegue formar. Então, vai grudando um triângulo do lado do outro e vai dando forma ao capsídeo. Tá? Se a gente diminuir o tamanho do triângulo, o capsídeo fica pequenininho, o vírus fica pequenininho. Se a gente aumentar o tamanho do triângulo, fica um capsídeo grande. Tá? Então, aumentando o tamanho dos triângulos, e aqui cada triângulo é formado por moléculas, tá? Do capsídeo, moléculas de proteína. Aumentando o número de moléculas, a gente aumenta o tamanho dos triângulos. Tá. Depois eu mostro um esquema de como eles são formados, esses triângulos, e formando o capsídeo. A outra forma, são 3 formas, tá? Ela é chamada de helicoidal. Então, tem forma de hélice. Tá? E na microscopia eletrônica, tá? Ele é... O que eu ia falar? Tem o formato de bastão. E a terceira é chamada de complexa. Quando ela não é icosaédrica nem helicoidal. Deixa eu colocar já mostrar aqui no... no PowerPoint. Volta sempre no início. Ok, aqui. Tá. Ok, então, na simetria icosaédrica, tá? São os 20 triângulos. Então, as moléculas, elas se unem, tá? E dá esse formato de triângulo. Tem que ser um pesquisador que trabalha com microscopia eletrônica para enxergar esses triângulos, tá? Eu, sinceramente, de vez em quando, eu não consigo enxergar, não. Porque você não vê o triângulo certinho, tá? Você vê algumas estruturas ali, tá? Tridimensionais. E dali você tem que imaginar o triângulo, tá? Então, nesse caso aqui, tem 3 moléculas formando esse triângulo aqui, 1, 2, 3, tá? No triângulo vizinho também são essas mesmas 3 moléculas, são outras 3 moléculas das mesmas proteínas, tá? Então, aqui, cada triângulo é formado por 3 moléculas. Tá? Então, grudando um triângulo no outro, e isso acontece na célula, ocorre a ligação de uma proteína com outra e vai dando forma ao capsídeo. Então, tem que ter 20 triângulos ali. E aí, na microscopia eletrônica, tá? Aqui tem uma molécula, tem uma partícula viral mostrada aqui, e ela tem esse formato de hexágono, tá? Por isso, a gente acaba desenhando dessa forma, tá? Na forma de hexágono, para representar vírus. Tá? É a forma mais simples de se representar. Acho que essa aqui também dá para ver. Então, tem um lado aqui, outro, 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 outro e outro. 6 lados. Tá? Então, esse aqui é o que
é uma partícula viral que o corte foi feito bem no meio do vírus, por isso essa partícula viral aparece vazia, tá? E essa aqui é outra partícula viral, mas aí é o vírus completo. Partícula viral completa. Tá. Segunda morfologia, simetria é simétrico, porque se você pegar no meio, fizer um corte, um lado é simétrico ao outro. Se cortar na vertical, um lado, a parte de cima é simétrica de baixo. Na icosaédrica, a mesma coisa, tá? Se cortar no meio, um lado é simétrico ao outro, tá? Então, a gente fala que essas duas morfologias são simétricas. Ok, aí... Então, esse aqui é o formato de bastão. O material genético está no meio. E ao redor do material genético tem as moléculas da proteína, tá? Então, vai dando volta e vai descendo. Então, aqui representando as moléculas, cada escaminha dessa é uma molécula e ela vai descendo com o material genético, tá? Vai cobrindo o material genético. Então, essa é a microscopia eletrônica do vírus do mosaico do tabaco. Tá? Então, aqui as partículas virais, tem esse formato de bastão. E o vírus ebola, o capsídeo está aqui dentro. Tá? E esse vírus tem essa característica aqui de dar essas voltinhas aqui na ponta, tá? Em uma das pontas. Tá? Mas é simetria helicoidal também. Tá? E a terceira morfologia, que é a complexa, o adenovírus, que é aquele da vacina AstraZeneca. Tá? Ele tem capsídeo com morfologia complexa. Aqui no centro, o capsídeo tem morfologia icosaédrica, mas esse vírus tem essas estruturas para fora, tá? Então, são chamadas de fibras. Por causa disso, os virologistas colocaram este vírus como tendo capsídeo com morfologia complexa. Tá? O HIV, então vírus envelopado, aqui é bicamada fosfolipídica, que é as proteínas do envelope, e esse em verde é o capsídeo. Tem artigo científico que os pesquisadores colocam como capsídeo com morfologia cônica, tá? Mas como cônica para virologista não tem, tá? Então fica como sendo capsídeo com morfologia complexa. Tá? Então aqui é a microscopia mostrando o capsídeo do HIV. E aí, para vírus envelopado, né, que a gente viu, o envelope é feito de bicamada fosfolipídica aqui e as proteínas do envelope. Então, essa aqui é uma forma de representar proteínas. De vez em quando, um estudante coloca, né, camada bilipídica. Tá? Na verdade, é bicamada fosfolipídica. Então, porque o fosfolipídio, então, são dois componentes. O fósforo, a parte fosfato que está para fora, essa bolinha, e a parte lipídica que fica aqui para dentro. Então, são duas camadas. Daqui é uma camada e daqui para baixo é outra camada. Por isso, bicamada. Tá? Fosfolipídica. Então, para o HIV novo, que está sendo produzido, tá? O envelope é formado pela bicamada, pela membrana plasmática. Tá? Então, aqui é a membrana plasmática. E o HIV, a gente fala que ele brota da célula. Tá? Então, é o brotamento. Quando ele brota da célula, ele leva parte da membrana plasmática da célula. Tá? Então, aqui é como o envelope do HIV é formado. Tá? Então, aqui está sendo formado, o vírus está sendo formado antes de sair. Aqui o vírus acabou de sair da célula, acabou de brotar, aqui ele quase brotando.
Então, a gente produz bastante HIV. Uma única célula produz bastante HIV. Tá? Então, com mais de 9.000 espécies de vírus, tem que ter uma forma de organizar. Tá? Então, uma organização simples foi aquilo que a gente fez, vírus não envelopado e vírus envelopado. Então, aqui, vírus envelopado, do lado esquerdo, vírus não envelopado. Tá? Então, esse é um sistema do Comitê Internacional de forma simples. Tá? A parte de cima aqui seriam os vírus de DNA. Tá? Aqui tem o adenovírus. A parte de baixo tem os vírus de RNA. Tá? E aí tem os subgrupos aqui. Tá? Aqui é DNA dupla fita. Está escrito DS? Aonde que é, professor? Essa parte aqui, o que está escrito aqui? É dsRNA. Então, dupla fita. É que vem do inglês. E tem, apesar do livro ser em português, tá? Eles deviam ter colocado no português. E RNA-SS, né? É simples fita. Tá? E aqui, DNA dupla fita e DNA simples fita. Então, isso é uma forma simples de organizar essas mais de 9.000 espécies de vírus. Além disso, quando a gente trabalha com vírus, tá, a gente acaba utilizando também a classificação de Baltimore. Então, David Baltimore é considerado o pai da biologia molecular, e ele utilizou os conhecimentos de biologia molecular. Quando a gente fala biologia molecular, é o material genético. Tá? Então, de acordo com as características do material genético dos vírus, ele separou em 7 classes. Então, as 2 primeiras classes são os vírus de DNA, então DNA dupla fita, e dupla fita porque nossas células têm material genético de DNA dupla fita. Tá? Então, por isso, colocou ali. Depois tem DNA simples fita, a classe 2. Aí tem 3 classes de vírus de RNA. RNA dupla fita, RNA de fita positiva e RNA de fita negativa. Fita positiva é a que funciona como RNA mensageiro. E aí tem as 2 últimas classes de vírus que têm transcriptase reversa. Já ouviram falar dela? Não. Já sim. Já. Alguém? Já, professor. Tá bom. Ótimo. Então, o que a transcriptase reversa faz? Ela pega uma molécula de RNA, então tem as bases ali, e ela usa essa sequência de bases da fita de RNA para sintetizar a fita de DNA. Tá? Então, a célula, nossas células, não tem essa enzima. Tá? Só passa a ter essa enzima quando ela é infectada por vírus de alguma dessas classes. Então, o HIV tem essa enzima. Tá? E aí, a última classe é também de um vírus que tem transcriptase reversa. A diferença é que o HIV, no vírus, tem RNA, e assim que o vírus entra na célula, ocorre a síntese do DNA, tá? A partir do RNA do HIV. E a última, então, classe é, dentro do vírus tem DNA, mas aí na célula, tá, ocorre a síntese de RNA, e a partir desse RNA é gerado DNA. Tá? Então, só classe do HIV é o RNA que está no vírus, na classe 7, a última classe, é DNA que está no vírus. Tá? Mas as 2 classes têm transcriptase reversa. Então, já indo para o fim da aula, vamos aplicar esses conhecimentos para o coronavírus, para este coronavírus que está causando a pandemia. Tá? Então, esse vírus tem envelope ou não tem? Tem.
Tem. Tem. Isso. A morfologia do capsídeo. Complexa. Complexa. É helicoidal, tá? Então, aqui é o material genético, essa linha, e tem as proteínas aqui do capsídeo envolvendo o material genético. Tá? Então, é helicoidal. O material genético dele é de... Aqui tem Fita vários. dupla? Fita simples. DNA ou RNA? DNA. DNA. Não? Mas você falou que é fita simples? É de RNA. RNA. Ah, RNA de fita simples, linear ou circular? Circular. circular. Linear. Eita. Aliás, de RNA não tem circular, tá? Então, ele é fita única, linear, mas ali ele faz isso, tá? E termina na outra ponta. Tá? Circular, ele não tem ponta. Tá? Então, ele fica ligado e fica dessa maneira, tá? No caso do coronavírus, não. Ele tem duas pontas, tá? Só está mostrado ali dando voltinha. E é único, material genético único ou segmentado? Único. Único. E aí, na classificação de Baltimore, tá? Ele é da classe 4. Tá? Então, é fita simples, positiva, fita positiva. Então, ele já funciona como RNA mensageiro. Por isso é a classe 4, tá? Da classificação de Baltimore. Deixa eu ver o que tem mais. Tá. Então, voltando àquela minha pergunta inicial de por que estudar vírus, e agora colocando doenças virais, tá? A gente pode estudar isso, patogênese. Tá? Então, como o vírus é transmitido, é dentro de patogênese, tá? Quais os sintomas que o vírus causa, e agora com esse coronavírus a gente está vendo uma gama de sintomas, e a gente vê até infecções assintomáticas, ou seja, pessoas que estão infectadas com coronavírus, mas estão saudáveis, sem sintoma nenhum. Essas pessoas que são difíceis de pegar. Tá? Se a pessoa não está com sintomas, ela está fazendo as atividades normais. E aí, vai para restaurante, agora com os bares, restaurantes todos abertos, cinema que abriu agora, tá? Vai para eventos, e ela pode ser fonte de transmissão. Tá? Por que elas não são testadas? Porque ela não está com sintomas. Tá? Então, tem algum evento que eu vi que a pessoa tinha que apresentar a comprovação de teste, tá? PCR, principalmente, ou algum outro teste rápido, aí teria que ser antígeno, tá? Então, ou PCR ou teste de antígeno. E aí ela podia participar do evento. Aí sim você pega. A pessoa pode estar assintomática, mas se der positivo nesses dois testes, aí a gente sabe que ela está infectada. Tá. E a gente vê uma gama de sintomas, pessoas com sintomas leves, pessoas com sintomas mais graves. Tá? A gente vê que com a idade os sintomas tendem a ser mais graves para o coronavírus, para outro vírus pode ser diferente. Tá? Tem os vírus, esse vírus, a variante desse vírus é emergente, mas de vez em quando a gente vê vírus novos aparecendo. O vírus da febre amarela, o surto que causou há pouco tempo, é uma reemergência. Então, tem vírus reemergentes também. E quando aparece um vírus novo, a gente tem que desenvolver testes de diagnósticos, tá? Para falar que aquele
aquela doença está realmente sendo provocada por aquele vírus. Doença respiratória, pelos sintomas, é muito difícil você falar é coronavírus ou é vírus da gripe, ou criança tem o vírus sincicial respiratório, tá? Que está causando bastante casos agora, os dois, vírus da gripe e o vírus sincicial respiratório, tá? Que normalmente apareceriam no inverno. Está aparecendo agora já quase no verão. E aí, desenvolvimento de vacinas. Tá? Então, por isso a gente estuda vírus, para desenvolver vacinas. A maioria é preventiva. Tá? Tem algumas vacinas que podem ser usadas de forma terapêutica, mas isso está mais em pesquisa. E tem a terapia, as terapias propriamente ditas. Tá? No caso do coronavírus e na maioria das infecções virais, os médicos acabam tratando os sintomas. São poucos os antivirais, tá, que existem para tratar doenças virais. E então, antiviral. Tem muito médico, a maioria, quando a pessoa está com uma infecção viral, acaba dando antibiótico, que não faz nada para o vírus. Tá? Antibiótico não funciona para tratar infecção viral. E tem muito médico que acaba dando uma desculpa. Não, pode ter uma infecção com bactéria também, então já previne, tá? Mas aí é utilizar antibióticos sem necessidade, tá? Então a gente tem que dar uma atenção maior, porque uso sem justificativa de antibióticos, tá? Você acaba tendo mais bactérias que são resistentes a antibióticos. Você acaba criando isso. E a gente está tendo muita bactéria que é resistente a diversos antibióticos, multiresistentes. A professora Denise vai falar sobre isso. Tá. E a gente tem também, usando o conhecimento que a gente adquire com o estudo de vírus, a gente tem essa possibilidade de fazer uma terapia gênica com vírus. Tá? Então, esse aqui já é de 2013, já vai fazer 8 anos, tá? Mas é a única terapia envolvendo vírus que eu conheço. Tá? E é para correção de um problema genético. Então, esse problema genético é uma mutação no gene que codifica para lipoproteína lipase. Então, a pessoa tem a deficiência desta enzima, ela não funciona. Por isso, ela tem um metabolismo de colesterol alterado. Então, a lipoproteína do nosso colesterol, e ela tem inflamação do pâncreas. Então, como é que funciona essa terapia? Então, usa um vírus, só que tira boa parte do material genético dele, remove, e coloca no lugar o gene que codifica para a lipoproteína lipase corrigida, o gene corrigido, sem a mutação. E aí produz um monte desse vírus e inocula no paciente. Então, esse vírus vai carregar o material genético para dentro da célula, vai levar o material genético para dentro da célula. Isso a gente chama de sistema de delivery. Tá? Então, famoso Disque Pizza, agora tem o iFoods, Uber, e eles funcionam como sistema de delivery. Tá? Então, o vírus, que é utilizado como vetor, ele faz justamente isso, ele pega o material genético e entrega para a célula. Tá? Então, aqui é terapia gênica, mas a vacina da AstraZeneca é isso. Tá? É um vetor viral que tem um material genético que tem o gene que codifica para proteína spike do coronavírus. Então, esse adenovírus ele é produzido em quantidade alta, inoculado na pessoa, e ele entrega o material genético para a célula daquela pessoa. Perguntas? Não, professor. Por enquanto, não. Deixa eu só mostrar, então.
os gráficos que eu falei no início da aula. Deixa eu ver. Tá. Apareceu para vocês o gráfico? Apareceu. Sim. Então, esse aqui é um gráfico do número de óbitos aqui em Uberlândia. Tá? Então, veio desde o início, lá em abril de 2020, tinha 2 casos, 2 óbitos, né? E zerava. Aqui para frente começou a subir, e no meio do ano passado. E aí, se olhar, esse número de casos ia para cima e para baixo, para cima e para baixo, tá? Quando olha desde o início até agora, até ontem, que foi esse gráfico, dá para ver que ele tem, dá para ter uma ideia do número de casos. Está alto, agora está bem baixo. Tá? Mas o que eu faço, tá? Desde o início, que os casos começaram a chegar em Uberlândia, eu faço um gráfico da média móvel, só a média dos últimos 7 dias. Então, hoje, quando sair o dado epidemiológico das últimas 24 horas, eu acrescento e aí eu faço a média dos últimos 7 dias. Então, sempre vai andando um dia por vez, tá? Então, aqui, em vez de fazer o gráfico do número de óbitos, eu faço o gráfico da média. Então, aqui, no início deste ano, março, foi que atingiu mais de 25 óbitos por dia. E agora, a média dos últimos 7 dias é 0,14 óbitos. Tá? O último foi na segunda-feira passada, que ainda bem, né? Então, a gente está 6 dias já sem nenhum óbito. Então, seria legal se continuasse assim, né? Tá. E aí, eu faço dos casos também. Casos confirmados, e eu chamo aqui de casos ativos. Casos ativos são os casos em que ou o material genético é detectado, então teste para material genético, que é a PCR, ou seria o teste rápido para antígeno. Então, teste rápido para antígeno é a proteína do vírus. A gente só detecta a proteína do vírus quando está tendo produção dessa proteína, por isso que eu chamo de caso ativo. Tem produção de material genético e tem produção de proteínas do vírus. Aí, esse material genético é detectado pela PCR e a proteína do vírus é detectada pelo teste rápido de antígeno. Tá? Por que só casos ativos? Porque são os casos em que tem o potencial de transmissão. O teste rápido para anticorpos, esses, na grande maioria dos casos, tá? Quando detecta o anticorpo, a pessoa já não tem vírus ou potencial de transmissão, ele é muito baixo, por isso eu não coloco no gráfico, tá? Então, esses são só os casos ativos. E aí, a gente teve as ondas, né? Teve aqui no meio do ano passado, mais para outubro aqui. No começo do ano a gente teve muito, tá? Passou de 400 casos por dia, casos ativos. E aqui você tem casos ativos, você tem 400 pessoas, né? Com potencial de transmissão, né? Então você tem uma chance alta de transmitir esse vírus para outras pessoas, tá? No meio do ano aumentou mais, agosto, e agora está bastante baixo, que é legal. Tá? Mesmo assim, para cada dia, então isso é a média, para cada dia, quase 15 casos novos por dia. Tá? Quase 15 casos para cada dia. E eu coloquei também aqui, eu faço também esses gráficos dos internados, das pessoas internadas. Que no começo do ano, não, mas março aqui, a gente atingiu quase 800 pessoas internadas. Então, foi bastante grave, né? E está separado aqui os casos internados em enfermaria e em UTI.
E aqui é o total, tá? A linha azul é o total, somando tudo. Agora a gente está assim, dados de ontem. Tá? Isso em média. Tá? Média, 17 pacientes internados e em UTI, 10 pacientes. Tá? Então, somando daí 27. Tá? Então, e pelo menos aqui, de UTI, tem abaixado ainda, seguindo a linha vermelha aqui, tem abaixado, mas os casos em enfermaria continuam estável. Então, isso é resultado de novas infecções. Aí as pessoas ficam infectadas, começam a apresentar sintomas, dependendo da gravidade dos sintomas, a pessoa vai para a enfermaria ou vai para a UTI. Casos leves, vai para casa. Tranquilo? Tranquilo. Sim. Ok. Professor, e esse novo coronavírus aí da África do Sul? Qual que é a diferença dele com esse? Não li nada ainda a respeito. Tá? Ontem eu encontrei um outro professor, tá? E ele falou disso. Em princípio, assim, inicialmente, pelo menos ele falou isso, né? Que parece que o potencial de transmissão ele também é maior que as primeiras variantes do coronavírus. Pode ser que seja igual à variante Delta. O poder de transmissão pode ser parecido. Não sei se é maior. Entendi. No nosso caso aqui, a gente está com nível de vacinados, tá, já razoável. E a gente aqui também está no verão, entrando no verão. Tá? Se bem que tem as chuvas podem auxiliar na transmissão de vírus. Tá? Porque quando chove, as pessoas começam a ir para locais cobertos, para se proteger da chuva, e aí você pode ter transmissão de uma pessoa para outra. Tá? Então, a chuva pode provocar um pouquinho disso. Assim como o frio, tá? Então, chega lá no outono, inverno, começa a esfriar, as pessoas também começam a entrar, tá? Para os locais que têm uma temperatura melhor, em vez de ficar num lugar frio. Aqui em Uberlândia nem tanto, né? É mais à noite quando esfria, tá? Então, quando esfria, o pessoal tende a ir para locais fechados. E esses locais fechados então, os locais em que as pessoas ficam próximas umas das outras. Então, se conseguir vacinar, tá? Aí, talvez mais de 90%, tá, das pessoas antes de começar a esfriar, acho que isso seria uma coisa boa. E aí, muito provavelmente, essa variante não vai afetar assim, não. Essa nova variante. A não ser que essa variante escape da proteção da vacina. Tá? Daí é uma coisa que a gente tem que ter essa preocupação. E os pesquisadores têm essa preocupação, sim. De repente, a gente está vacinando, mas não numa velocidade, tá, de 0 para 100%, tá, de uma hora para outra, que daí não tem como o vírus escapar. Mas essa vacinação nesse passo, e não tem outra maneira, tá? Porque as fábricas não têm como produzir bilhões de vacina para todo mundo. E tem que ter 2, 3 doses. Tá? Então, a gente tem mais de 7 bilhões, né, no mundo. Vacinar todo mundo de uma hora para outra para interromper a transmissão não acontece. Tá? Não tem como. Tá? Então, a vacinação é gradual e o vírus está se multiplicando e novas variantes vão aparecendo. Pode ser que tenha uma variante que a vacina não proteja. Tá? E aí, mesmo a pessoa estando vacinada, ela pode pegar o vírus. Tá? Então, é uma preocupação que a gente tem que ter e tem que ter o desenvolvimento de uma vacina prevendo isso. Tá? Uma variante que escape da proteção das vacinas que a gente tem hoje. Tranquilo? Tranquilo, professor. Alguém tinha alguma pergunta?